Ao longo das eras, a humanidade evoluiu e se desenvolveu até formar grandes civilizações e inúmeras formas culturais que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. No continente europeu, há muitos séculos, um povo originário e singular se expandiu por toda a costa norte do continente e para a atual Grã-Bretanha, os saxões. A jornada dos povos saxões é um testemunho vivo da capacidade dos povos de se reinventarem e de deixarem uma marca indelével no horizonte histórico. E nesse vídeo exploraremos essa fascinante história, como suas origens, os desafios enfrentados e o legado que os saxões deixaram. Mas antes gostaria de pedir que deixe um like para ajudar no alcance desse vídeo, bem como pedir que se inscreva e selecione o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto todo domingo nesse mesmo horário. E caso queira colaborar com o canal, na descrição há uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. A primeira menção mais provável ao termo saxões data de 356 da Era Comum, de quando o claudicante Império Romano tentava se proteger de ações de pirataria na costa europeia, onde hoje é o Canal da Mancha, onde os saxões, junto com os francos, mantinham essa atividade. O cronista saxão Widukind de Corvey relatou em seu livro Os Feitos dos Saxões que provavelmente seu povo veio de povos dinamarqueses ou gregos. Widukind inspira-se nas narrativas clássicas gregas e romanas, especialmente na lenda da Rainha Dido e da fundação de Cartago, para contar a origem da Saxônia. Widukind relata como eles chegaram de navio à região de Hadeln, à margem esquerda do baixo rio Elba, e entraram em conflito com os turíngios que viviam lá. Segundo ele, um jovem saxão carregado de ouro viajou de navio até a Turíngia e ofereceu seu ouro em troca de qualquer coisa que lhe desse. Um dos turíngios, tentando tirar vantagem da transação, deu uma grande bolsa cheia de terra recém-revolvida para o jovem, que aceitou prontamente. O turíngio achou que fez o melhor negócio do mundo e foi agraciado pelos seus conterrâneos. O jovem saxão voltou aos seus companheiros em seu navio e pediu que o seguissem sem zombar da aparente tolice dele. Alguns o seguiram e ajudaram ele a espalhar a terra recolhida o mais finamente possível pelos campos próximos, e então garantiu para si esses locais e construiu acampamentos fortificados. Os turíngios protestaram, mas como a transação era legalmente válida, o ouro havia sido trocado formalmente pela terra, os saxões passaram a ter direito sobre aquele território. Quando os turíngios contestaram a negociação, os saxões defenderam sua posse, formando e consolidando assim a região da Saxônia. As alegações de Widukind são atualmente contestadas pela academia, mas mostra como esse povo se via naquele período e como estavam determinados a manterem sua forma de vida e expandir seus domínios. Como a Saxônia foi realmente fundada ou de onde vieram os saxões não está claro, pois os primeiros saxões não deixaram nenhum registro escrito. Widukind, escrevendo muito mais tarde, afirma que depois que os saxões se estabeleceram, os francos formaram uma aliança com eles para derrotar os turíngios e planejaram se voltar contra eles. Os saxões ouviram falar do plano, no entanto, e massacraram os francos em um ataque surpresa. Eles então estabeleceram as províncias, que se tornariam Angria e Westfália. Historicamente, esses grupos eram conhecidos como parte de uma ampla confederação de tribos germânicas que ocupavam áreas desde a região do atual Holstein até as margens do Mar do Norte. O nome saxão teria origem na palavra sex, uma faca de lâmina larga que não só era utilizada como arma, mas que também se converteu em símbolo cultural de identidade para esses povos. A configuração social dos saxões nesse território era diretamente influenciada pelo meio ambiente. As planícies, os cursos de água e a proximidade com áreas de floresta permitiram o desenvolvimento de uma economia que misturava atividades agropecuárias com a caça e pesca, complementadas pelas práticas de metalurgia, essencial para a fabricação de armas e utensílios. Um povo nativo em tradições orais e um forte senso de comunidade familiar, esses grupos germânicos já demonstravam um elevado grau de coesão e defesa de suas terras, mesmo antes de iniciarem as migrações que mais tarde os levariam a novas fronteiras,
com destaque para a ilha da atual Grã-Bretanha. Com o declínio do poder romano e a fragmentação dos territórios de influência, o vácuo de poder e a instabilidade política estabeleceram um cenário ideal para que saxões, acompanhados de outros povos germânicos como ângulos, frísios e jutos, iniciassem um movimento migratório em larga escala. Essa migração, ocorrida principalmente nos séculos V e VI, foi motivada por diversos fatores, dentre os quais se destacam a busca por novas terras, a necessidade de recursos e a instabilidade gerada pelo fim do domínio romano na então conhecida Ilha da Bretanha. O abandono das estruturas romanas na ilha, formalizado por volta do ano 410, criou um contexto de insegurança e falência administrativa que abriu as portas para a chegada dos migrantes. A migração dos saxões para a Bretanha, em conjunto com outros povos germânicos, culminou na organização inicial do que viria a ser conhecido como reinos anglo-saxões. De acordo com os cronistas Gildas, o Venerável Beda e Nennius, os saxões são retratados como selvagens que foram convidados para a ilha britânica pelo governante bretão conhecido como Vortigern para lidar com os pictos e escoceses depois que os romanos partiram, mas que depois revoltaram contra os bretões, decididos a permanecer no território. Os saxões então devastaram a terra até serem derrotados pelo herói Ambrósio Aureliano na Batalha de Badon Hill, em 460 da nossa era, um personagem que possivelmente existiu e ficou imortalizado como o lendário Rei Arthur dos Bretões. Em vídeos futuros pretendo me aprofundar mais nessa história, por isso não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações. A visão tradicional de uma visão saxônica foi contestada por estudos modernos, que indicam que saxões, anglos, frísios, jutos e bretões podem ter convivido pacificamente na Bretanha, mantendo o comércio e relações culturais em vez de conflitos diretos. Fortificações antes consideradas estruturas defensivas agora parecem ter servido como centros comerciais, evidenciando uma interação mais complexa entre esses povos. Segundo as crônicas anglo-saxônicas, Cerdic de Wessex e seu filho Cynric chegaram à Grã-Bretanha em 495, derrotaram forças galesas e bretãs e estabeleceram o Reino de Wessex. Cerdic é tradicionalmente reconhecido como o primeiro rei da região, e muitos monarcas ingleses o reivindicaram como ancestral. No entanto, pesquisas recentes sugerem que seu nome tem origem britânica e que ele pode ter sido um conde bretão que se aliou aos saxões. Independentemente de sua verdadeira origem, Cerdic é acreditado como fundador de um dos reinos anglo-saxões mais influentes da Bretanha. Os anglo-saxões chegaram inicialmente à região de Kent, onde se estabeleceram antes de expandir sua presença para outras regiões, formando novos governos. Em Wessex, apenas descendentes diretos de Cerdic podiam reivindicar o trono, desde que o seu filho Cynric até o reinado de Alfredo o Grande. Essa nova ordem política emergiu a partir da fusão de elementos culturais diversos, como os já mencionados anglos, saxões, frísios e jutos, que se estabeleceram em diferentes regiões da ilha. Os saxões fundaram domínios ao sul do rio Tâmisa e desempenharam papéis cruciais na consolidação dos reinos de Sussex, Essex, Wessex e posteriormente na formação dos reinos centrais da Mércia e Nortúmbria. Esses reinos surgiram em um cenário de contínuas disputas e alianças fluídas, e as fronteiras eram definidas menos por estruturas administrativas centralizadas do que por acordos tribais e pela lealdade dos guerreiros que, liderados por chefes carismáticos, defendiam seus territórios contra invasões e ataques de seus vizinhos. Essa configuração descentralizada, que permaneceu predominante durante a maior parte do período anglo-saxão, permitiu que a cultura germânica se mantivesse viva, mesmo diante de constantes desafios impostos pela instabilidade política, pela competitividade entre os reinos. A sociedade dos saxões, tanto no continente quanto na Bretanha, era estruturada de forma tribal, baseada em laços de parentesco e na tradição oral. Nas lideranças, destacavam-se figuras de grande prestígio, conhecidas tanto por sua habilidade militar quanto por sua capacidade de mediar acordos e liderar rituais religiosos. A figura do monarca surge com o termo Cyning, no inglês antigo, que deu origem ao termo moderno king,
derivado do proto-germânico kuningas. Esse termo era amplamente utilizado entre as línguas germânicas, aparecendo como koning em holandês, konunger em nórdico antigo e König no alemão moderno. E a raiz do termo kuningas está possivelmente ligada à palavra inglesa kin, que significa família ou raça, sugerindo que um rei era originalmente visto como líder de um povo ou tribo. Outra teoria aponta que o termo se referia à linhagem nobre, indicando que um rei era alguém de descendência divina ou prestigiosa. A figura do líder era central para a coesão dos grupos, e sua autoridade era reforçada tanto pela força dos seus seguidores quanto pelo respeito das tradições ancestrais. Uma característica marcante dessa organização era a flexibilidade das alianças. Ao mesmo tempo que os saxões demonstravam um forte senso de identidade coletiva, os conflitos internos e as disputas entre clãs era comum. Esse dinamismo gerencial influenciou a formação dos primeiros reinos na Britânia, onde as fronteiras e os poderes eram constantemente renegociados em função de alianças matrimoniais, contendas militares e acordos políticos informais. Essa estrutura de poder, longe de ser hierarquicamente rígida, refletia a natureza fluida dos povos germânicos e contribuiu para a adaptabilidade dos saxões em novos contextos culturais e territoriais. Nos primeiros períodos, os saxões seguiam um sistema religioso pagão fortemente enraizado na reverência à natureza e a veneração de múltiplas divindades. Eles parecem ter praticado uma forma de paganismo germânico, que incluía a veneração de um pilar sagrado conhecido como Irminsul, que pode ter simbolizado a árvore do mundo, famosa na religião nórdica, e seu deus principal era Woden, a variante germânica do deus nórdico Odin. E seus rituais religiosos centravam-se no Irminsul, erguido em um bosque sagrado, e em rituais observados em bosques sem esse pilar. De acordo com o estudioso Roger Collins em seu livro Europa Medieval, o Irminsul estava diretamente associado à vitória e conquista militar, e serviu para reunir os saxões para campanhas. Os rituais, realizados por meio de práticas sacrificiais e festas sazonais, eram conduzidas por líderes espirituais e eram essenciais para a manutenção do equilíbrio social e para a definição de identidades coletivas. O panteão germânico incluía deuses associados a aspectos da guerra, da fertilidade e dos ciclos naturais, reforçando a ideia de que o sucesso e a proteção dos grupos dependiam tanto da força física quanto da benevolência das forças da natureza. A sociedade saxônica era organizada em uma hierarquia influente pela religião. Os nobres no topo, seguidos por homens livres e, por fim, a classe baixa e os escravos. Essa estrutura refletia a crença em divindades subclassificadas como superiores, médias e inferiores. Embora a lei saxônica proibisse casamento entre as classes, todas estavam representadas nas reuniões do conselho, tendo voz ativa nas decisões legais. Festivais religiosos anuais também eram frequentes e ocorriam em datas que mais tarde foram cristianizadas, como o 25 de dezembro, celebrado como o Yule, onde a tradição de decorar árvores e trocar presentes já se manifestava. Com o avanço da cristianização, iniciada de maneira mais intensa a partir do século VII, esses antigos ritos pagãos passaram por um processo de sincretismo. A conversão gradual dos saxões, tanto no continente quanto na Britânia, implicou em uma transformação cultural profunda. Se por um lado essa mudança representava a ruptura com práticas ancestrais, por outro permitia a incorporação de elementos que fortaleciam a identidade do novo povo cristão. Na Britânia, essa transição pode ser observada não apenas na adoção do cristianismo, mas também na produção de obras literárias, na consolidação de uma escrita própria, o inglês antigo, e na reorganização das instituições políticas sob novos moldes, inspirados pela mescla dos modelos romano e bárbaro. A influência do cristianismo foi particularmente significativa na reestruturação social e cultural dos anglo-saxões. Monastérios e catedrais surgiram como centros de aprendizado, arte e liturgia, contribuindo para a transformação das tradições germânicas. Ainda que os vestígios do paganismo continuassem a ser visíveis em algumas práticas populares e nas lendas, a nova fé passou a ser o alicerce que, progressivamente, unificaria as diversas tribos em torno de uma identidade menos fragmentada e mais orientada para a integração com os valores cristãos.
Enquanto os saxões que migraram para a Britânia se consolidaram como anglo-saxões, aqueles que permaneceram no continente continuaram sua trajetória de conflitos e transformações. Os saxões do continente enfrentaram, por exemplo, a expansão dos francos, comandados por Carlos Magno, que promoviam as guerras saxônicas, com o objetivo de subjugar as tribos germânicas e integrar seus territórios ao jovem Império Carolíngio. Esse confronto foi decisivo, pois redefiniu os contornos do poder na região, promovendo uma reorganização política que resultou na supressão da autonomia dos grupos saxônicos nativos e na incorporação de suas tradições a um novo modelo imperial. A dualidade entre os saxões continentais e os que migraram para a Britânia evidencia como diferentes contextos históricos podem moldar trajetórias distintas para um mesmo povo. Enquanto na Britânia os saxões desenvolveram uma cultura híbrida, marcada pela interação entre a tradição romana e cristã, e que daria origem à futura Inglaterra, os saxões do continente tiveram sua identidade, de certa forma, eclipsada pela hegemonia franca, ainda que muitos elementos culturais e linguísticos tenham persistido em tradições locais. Essa divisão também reflete a natureza fluida das migrações e das relações culturais na Europa durante a Idade Média. Os contatos, às vezes conflituosos e outras vezes pacíficos entre os saxões e os povos vizinhos, tanto germânicos quanto latinos, contribuíram para um cenário em que a identidade étnica era constantemente negociada e remodelada. Essa dinâmica, que se estendeu ao longo dos séculos, deixou marcas indeléveis na organização política, linguística e cultural de toda a região. A migração saxônica e a subsequente formação dos reinos anglo-saxões deixaram um legado vasto e multifacetado. Na Britânia, a cultura anglo-saxônica desempenhou papel central na criação do que viria a ser a Inglaterra. Os reinos fundados nesse período, o de Kent, Wessex, Sussex, Essex, Mercia e Nortúmbria, foram os pilares sobre os quais se ergueria uma nova ordem política, social e cultural. Esse processo culminou com a unificação gradual dos reinos, na emergência de uma nação que manteria viva a herança germânica por meio da língua, literatura, costumes e leis. No continente, embora os saxões tenham sido incorporados ao Império Carolíngio e a outras estruturas de poder, suas tradições culturais continuaram a exercer influência sobre a organização dos povos germânicos. A dualidade entre os saxões da Britânia e os do continente ilustra a complexidade dos processos de migração e assimilação que marcaram a Europa medieval, um período em que as fronteiras eram permeáveis e as identidades étnicas sempre dinâmicas. A importância dos saxões também se reflete em como sua história foi posteriormente reinterpretada e glorificada na literatura medieval e na tradição épica germânica. Crônicas, sagas e poemas heróicos ajudaram a construir uma imagem de guerreiros valentes e obstinados, defensores da liberdade e da identidade ancestral. Essa narrativa heróica não só influenciou a literatura e a arte posteriores, mas também serviu como base para o senso de identidade, tanto na Inglaterra quanto entre os povos germânicos do continente. Por meio dessas transformações, os saxões não apenas redesenharam o mapa político da Europa, mas também deixaram um legado cultural que reverbera até os dias atuais. A língua, a literatura e as instituições políticas que emergiram da convivência entre as tradições germânicas e a herança romana e cristã contribuíram para a formação da Inglaterra medieval e, mais adiante, para o desenvolvimento do mundo ocidental moderno. A história dos saxões reúne elementos de guerra, migração, política, religião e arte, e continua a ser investigada e celebrada por historiadores e estudiosos, consolidando o lugar dos povos saxões como um dos originais pilares da formação europeia. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente, e se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção, e até a próxima história.